amigos! Vai começar mais um culto infantil em casa e nós queremos dar as boas-vindas para todos vocês. Se você já faz parte da nossa igreja ou se você está conhecendo o nosso canal, você está convidado também para participar do nosso culto ao vivo. Começa hoje e sempre às 19 horas. Se você não puder, fique em casa e curta com a gente o culto infantil e o culto dos adultos também. E hoje, para começar o nosso culto infantil, nós teremos experiência. Fica ligado até o final, tá bom? Sofia, nós temos perguntas para começar. E eu quero saber se você vai acertar a resposta. Você também, tá bom? A pergunta tem a ver com este elemento aqui, que é o elemento água. Água. Todo mundo conhece a água. Se você nunca viu a água, tem algum problema, né? Porque a gente precisa de água para sobreviver. Sem água, não existe ser humano. Bom, a água, a gente encontra ela no estado Líquido. líquido, exatamente. Mas ela passa por transformações, certo? E a primeira pergunta é essa: o que acontece quando a água congela? Ela vira gelo. Ela vira gelo, exatamente. Para ela virar o gelo, o que ela precisa? De água e um lugar frio. Exato, ela precisa estar num lugar em que as temperaturas estejam muito baixas, certo? Muito baixas. E aí então ela vira gelo. Vou mostrar para vocês aqui o gelo. Vamos lá? Sofia, pode mostrar pro pessoal? Isso é um gelo. A água então Virou gelo. no estado sólido, certo? Podemos dizer que ela está no estado sólido. Ela passou por uma transformação quando ela foi para o congelador, então ela vira gelo. Se a gente tira do congelador, ela começa a Derreter. ela vai derretendo e virando água novamente. Podemos colocar aqui. A outra pergunta é a seguinte. Vamos lá? O que acontece quando a água ferve? Ela fica quente. Além de ficar quente, o que acontece? Se deixar ela lá no fogo, ela começa a borbulhar, certo? A ferver. E aí o que você percebe quando ela está fervendo? Ela faz bolhas. E o que mais? E esquenta. Ela esquenta e ela vai evaporando. Você percebeu que sobe uma fumaça da panela quando a água vai fervendo? Vocês já devem ter percebido quando a mãe vai fazer macarrão, ou quando vai ferver água para fazer o chá, ou para fazer Não, faz muito café. tempo que eu estudo sobre isso. Sei lá, foi terceiro ano, segundo ano que eu tava Então nós estudando estamos isso. relembrando, né? É. Muito bem, eu quero mostrar para vocês que eu fervi a água e eu coloquei nesta garrafa aqui e vamos ver o que vai acontecer, porque eu coloquei ela e tampei. Será que vai sair fumaça? Acho que não consegue ver a fumaça. Vocês Mas conseguem tá ver? saindo fumaça. Será que conseguem? Tá saindo a fumaça, gente. Sério, de verdade, tá saindo, tá, Sofia? Tá saindo fumaça. Sofia tá aqui para me ajudar a não mentir. Nossa, tá muito quentinho. Vamos colocar um copo aqui, a gente pode mostrar, certo? Segura o copo e eu tiro a tampa. Ok. Ela ficou embaçada o copo. O copo ficou embaçado, exatamente. Por causa da fumaça, né? Porque a água estava muito quente. O que aconteceu? O vapor veio para dentro do copo. A água no estado do ar.
Gasoso. No estado gasoso, bem lembrado, Sofia. Por que a gente fez todas essas perguntas e todas essas experiências? Justamente para pensar sobre a palavrinha que nós vamos estudar um pouco hoje, que é a palavra transformação. Grava essa palavra aí na sua mente, memoriza. E aqui para relembrar, ó, a água no estado sólido, formato de gelo, no estado líquido, que é a água que a gente usa para beber, para fazer comida, para tomar banho, para dar banho no cachorro, no gato, e no estado gasoso, ok? Você pode fazer essas experiências também aí na sua casa, fazer alguns testes para ver o vapor da água subindo, mas sempre com a ajuda de um adulto, tá? Porque água quente, água fervendo é muito perigoso. Muito bem, e para aprender um pouco mais sobre transformação, nós vamos estudar através do Novo Testamento, a Bíblia, né? No livro de Atos. Vocês se lembram que a semana passada nós começamos a ouvir algumas histórias no livro de Atos. E a nossa história de hoje está registrada na Bíblia, nosso livro super legal. Você tem a sua Bíblia aí? Lá no livro de Atos, nós vamos encontrar muitas histórias sobre os discípulos de Jesus depois que o Senhor Jesus ressuscitou e foi para o céu. Nesse período, alguns discípulos se reuniam e eles começaram a formar a igreja, a primeira igreja. Acontece que a maioria das pessoas não acreditavam em Jesus, não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E essas pessoas eram os religiosos da época, os líderes, chamados fariseus. Esses fariseus, por acreditarem que eles sabiam muito sobre Deus, achavam que os cristãos, que eram os seguidores de Jesus, eram errados. Eles estavam fazendo coisas erradas. Quando eles falavam que Jesus era o Filho de Deus, para os fariseus isso era um absurdo. Eles ficavam muito bravos. E por conta disso, eles começaram a perseguir os cristãos. Entre eles havia um homem chamado Saulo. E o Saulo era um homem muito religioso. Ele estudava muito as Escrituras, porém não acreditava em Jesus como Filho de Deus. E Saulo era um desses líderes que fazia de tudo para que os cristãos não contassem aos outros a boa notícia, não falassem sobre Jesus, o Filho de Deus. Este homem, que era Saulo, ele era um líder fariseu. Ele era muito religioso e muito inteligente também. Ele fazia parte do grupo que perseguia os cristãos. Então ele planejou uma forma de acabar com os cristãos, que eles chamavam os seguidores do caminho. Saulo reuniu alguns homens e conseguiu algumas cartas em que ele estava autorizado a prender os cristãos. Então, com estes homens, ele fez uma viagem para uma cidade chamada Damasco. E eles foram a cavalo. Naquela época, vocês se lembram, não tinha ônibus. O meio de transporte era ou camelos ou cavalos. E Saulo, então, com as cartas e com os seus homens, ele se reuniu e foram viajando para Damasco. Acontece que durante a viagem aconteceu algo muito especial.
quando eles estavam viajando, uma luz muito grande explodiu na frente de Paulo. E os cavalos ficaram muito assustados. Vocês sabem que quando o cavalo fica assustado, ele relincha. E eles ficaram tão assustados que eles jogaram os homens no chão. Quando estava caído no chão, Saulo tentou enxergar, tentou ver o que estava acontecendo, mas ele não conseguia. E diante daquela grande luz, Saulo ouviu uma voz. Essa voz dizia: Saulo, por que me persegues? Saulo ficou um pouco confuso. Como assim? Eu estou perseguindo? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele queria saber quem estava falando com ele. E aí aquela voz falou novamente: eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele instante, Saulo entendeu o que estava acontecendo. Quem estava falando com ele era Jesus. Aquele mesmo que ele dizia que não existia. Não, Jesus não é filho de Deus. Ele é apenas um homem. Mas agora, naquele momento, ele teve uma experiência de ouvir a voz de Jesus. E a voz disse mais ainda. Disse assim: você vai até essa cidade e lá você espera que você vai encontrar uma pessoa. E de repente a luz foi embora, desapareceu. Saulo estava muito assustado. E agora? O que eu faço? Ele não conseguia nem enxergar. Ele ficou cego. Ele tentava se levantar, mas ele não sabia para onde andar. Então, os homens que estavam acompanhando seguraram em sua mão, levantaram e continuaram a viagem com ele até a cidade de Damasco. Lá ele ficou 3 dias e nesses 3 dias ele não conseguiu comer nada, nem beber. Ele ficou em silêncio e acredito que ele ficou orando, tentando conversar com Deus e entender tudo o que tinha acontecido com ele. Mas, enquanto Saulo estava lá, orando e passando tudo isso, o Senhor Jesus falou com um outro homem, numa outra casa. Ele falou com Ananias. Ananias era um homem muito temente a Deus e Deus se agradava dele. Por isso, Deus mandou uma mensagem por Ananias para Saulo. No começo, Ananias ficou um pouco preocupado, porque ele sabia que Saulo era um homem perigoso e tentava prender os cristãos. Já pensou se ele fosse até a casa onde Saulo estava e fosse uma armadilha, por exemplo? Fosse só uma forma de ser preso? Ele ficou meio com dúvidas, mas o Senhor Jesus disse a ele que ele não se preocupasse, porque Deus tinha escolhido Saulo para testemunhar a todos os povos sobre o Senhor Jesus. Então Ananias obedeceu e foi até a casa onde estava Saulo. O Espírito Santo mostrou para ele onde era que Saulo estava. E quando chegou na casa, ele viu que Saulo estava orando. E ele já começou a perceber que realmente tinha acontecido uma mudança. Então, ele disse a Saulo o seguinte, eu vou ler para vocês. Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que
que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E enquanto Ananias orava por Saulo, os olhos de Saulo começaram a se abrir e ele voltou a enxergar. E a partir daquele momento, Saulo começou a contar para as pessoas o que tinha acontecido com ele, o encontro que ele teve com Jesus, e agora ele confiava em Jesus, ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele se arrependeu por ter perseguido os cristãos, por tantas coisas erradas que ele tinha feito. Ele entendeu que ele estava errado. Ele se arrependeu, confessou os seus pecados a Deus e agora ele era um novo homem. Ele passou por uma transformação. Agora ele não era mais aquele religioso, todo orgulhoso dos conhecimentos que ele tinha e pronto para prender os cristãos. Ele mudou. E essa mudança aconteceu porque ele teve um encontro com Jesus. Saulo estava muito feliz. Ele agora queria contar para todo mundo o que tinha acontecido com ele. Então ele foi para um lugar chamado sinagoga, que era onde as pessoas, os judeus, se reuniam para estudar as Escrituras. E lá na sinagoga, ele ficava conversando com os cristãos e falava sobre Jesus. Mas lembra que os líderes religiosos, os fariseus, estavam muito bravos com os cristãos? Pois é, quando os fariseus descobriram que Saulo agora também tinha se tornado um cristão, eles começaram a planejar uma forma de prendê-lo e até matá-lo. Agora a vida de Saulo corria perigo. Ele havia se tornado cristão, então também seria perseguido. Mas alguns discípulos que acompanhavam Saulo descobriram o plano dos fariseus. Os fariseus até colocaram soldados na porta da cidade para que, se Saulo resolvesse sair, eles iriam conseguir prendê-lo. Eles estavam realmente planejando algo terrível contra Saulo. Mas os discípulos também tiveram uma ideia. Eles conseguiram fazer com que Saulo escapasse da cidade de uma forma muito diferente. Eles colocaram Saulo dentro de um cesto, um grande cesto, e desceram ele pelas muralhas da cidade. E aí ninguém viu, ninguém ficou sabendo. E Saulo conseguiu escapar, fugir novamente para Jerusalém. Quando chegou lá em Jerusalém, ele foi se encontrar com os discípulos de Jesus, os cristãos. Lá ele contou o que tinha acontecido com ele e que agora ele acreditava em Jesus, o Filho de Deus. Ele também era um seguidor de Cristo. Mas os discípulos não acreditaram. Eles ficaram muito desconfiados. Apenas um homem, apenas um discípulo acreditou. Era Barnabé. Barnabé era um homem muito bondoso. Ele era amigo das pessoas. Ele procurava fazer sempre o bem. Então, vendo que Saulo estava sendo desprezado, ignorado pelos outros discípulos, então Saulo e Barnabé se tornaram grandes companheiros. Ele resolveu ajudar Saulo a pregar o Evangelho. Ali mesmo em Jerusalém, Saulo começou a contar para os gregos, algumas pessoas que eram da Grécia, que moravam lá em Jerusalém, sobre o Senhor Jesus.
Saulo percebeu que os judeus não pregavam o evangelho, não davam a boa notícia para essas pessoas. Então ele começou a testemunhar sobre Jesus, sobre o encontro que ele teve com Jesus para os gregos e todas as pessoas que se interessaram. Enquanto ele anunciava a boa notícia para essas pessoas, ele também aprendia a viver como um cristão. Agora ele não era mais um líder fariseu, ele era um seguidor do caminho, ele era um cristão chamado para testemunhar a boa notícia. Lá em Atos capítulo 22, Saulo relembra o encontro dele com Jesus e como ele foi chamado para testemunhar. Diz assim o texto: pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. Depois, nos próximos cultos, nós vamos ver como Saulo foi importante para a igreja. Vamos ver que Saulo foi um dos maiores evangelistas, um dos homens de Deus que levou a boa notícia para muitas pessoas em várias cidades, de vários povos diferentes. Vocês viram que mudança o Senhor Jesus fez na vida de Saulo? Eu chamei a Sofia aqui de volta para a gente terminar essa parte pensando, relembrando a nossa palavra-chave de hoje, que é a palavra transformação. Vocês lembram? Sofia, o que será que a palavra transformação tem a ver com a história do nosso amigo Saulo? Eu acho que é porque Saulo se transformou, né? Ele era o perseguidor e aí ele virou o que ele era, o que ele perseguia, né? Isso, ele teve uma transformação. Ele realmente passou de perseguidor a perseguido, né? Mas nesse processo, ele foi transformado por Jesus. Então, Jesus transforma as nossas vidas para nos tornarmos pessoas melhores. Saulo também se tornou uma pessoa melhor. Ele até se arrependeu das coisas que ele fazia antes, que antes ele achava que era certo, né? Imagina você perseguir as pessoas por causa da fé. Isso também é pecado. Nós não podemos perseguir as pessoas por causa da fé. Nós devemos nos tornar pessoas melhores, que demonstram amor, como o Senhor Jesus demonstrou quando ele esteve aqui na terra. O Senhor Jesus nos chama para contar sobre a boa notícia aos outros. E qual é essa boa notícia mesmo? Vocês lembram? A boa notícia do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Nós também, quando passamos a seguir o Senhor Jesus, podemos nos tornar pessoas melhores. E eu quero relembrar com vocês o versículo que nós estamos aprendendo, memorizando, que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Sofia, você pode ler pra gente? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Exatamente. Então, nós que já seguimos, que já conhecemos Jesus, já fomos transformados pelo Senhor Jesus, somos suas testemunhas. Fomos chamados para espalhar a boa notícia. Mas se você ainda não teve esse encontro com Jesus, ainda não conversou com Jesus sobre a salvação, você pode fazer agora. E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar o seu coração para ser uma pessoa diferente, assim como aconteceu com o Saulo. Eu quero convidar agora vocês a orarem. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo seu amor por nós, porque através do Evangelho, da boa notícia, nós podemos ser transformados em pessoas melhores. E nós queremos mudar, nós queremos ser melhores.
Nos ajuda, Senhor, a demonstrar amor por todas as pessoas. Nos ajuda também a contar as mudanças que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ajuda a testemunhar aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, a quem nós encontrarmos. Em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para vocês uma boa semana. Não vão embora ainda, porque nós temos artes da Sofia. E como eu falei no início, hoje nós temos experiência. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Oi, amigos, eu sou a Sofia. E no Arte da Sofia, na semana passada, nós fizemos uma peteca. E nessa semana, nós vamos fazer 2 experimentos científicos. Vamos ver o que precisa? Para o primeiro experimento, nós vamos precisar de água. Aqui eu já fiz, eu coloquei água e aí eu coloquei o orégano por cima, então vai precisar de orégano. Detergente, eu coloquei nesse potinho aqui. E um pouquinho de água para jogar em cima do detergente. E para a segunda experiência, nós vamos precisar de fermento, um potinho e vinagre. Vamos fazer essa primeira? Aqui eu coloquei o detergente e aí eu vou jogar um pouquinho de água por cima. Vou misturar. E aí tá pronta essa parte. Aí aqui você joga a água por baixo e aí depois você vai jogando o orégano por cima. E aí vai ficar assim. Agora, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar meu dedo. O orégano sai todo no meu dedo. Vou limpar aqui. Agora eu vou colocar minha mão no detergente. Mergulha bem. E agora vamos ver o que acontece. 1, 2, 3 e... Ele se afasta. Para fazer esse, como eu disse, nós vamos precisar de fermento, vinagre, um potinho e eu peguei uma colher também. Aí a gente vai começar jogando o vinagre. E agora é a mágica. A gente vai jogar o fermento. E aí começa a borbulhar. Que legal! E ele fica borbulhando aqui. E aí, gostaram do Arte da Sofia de hoje? Quer dizer, Ciência da Sofia, né? Qual vocês gostaram mais? Eu acho que eu gostei mais da segunda, que borbulhou assim, fez uma experiência super legal. Aí tem como você colocar corante, tinta, pra ficar colorido, sabe? E no do orégano, ele representa muito quando a gente lava as mãos. Passar álcool em gel, lavar as mãos, isso ajuda a você não pegar o vírus. Você pode entrar em contato com a coisa, mas é muito difícil de você pegar o coronavírus. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem vídeo novo toda semana. Um beijo e tchau!